Bem, galera do DSK do Brasil e do mundo, vamos a mais uma questão de alto nível do Exame Nacional do Ensino Médio de 2021. Vamos a ela. A figura extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial do disparo, V0, e para o ângulo de disparo, θ. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, θ valendo 53 graus, passou tangenciando o ponto P. No jogo, o módulo da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere seno de 53, 0,8 e cosseno de 53, 0,6. E desprezível a ação de forças dissipativas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Pessoal, essa questão aqui, eu creio que tenha sido uma das questões mais difíceis do Exame Nacional do Ensino Médio de 2021. Por quê? Porque nesta questão não cabe aquelas fórmulas prontas de balística. Nós não podemos garantir que esse ponto P, que aqui está, seja o ponto de altura máxima. Então, nós vamos ter que fazer o procedimento físico correto para conseguir com que esse projétil lançado do canhão B, o projétil lançado do canhão B, possa atingir ao canhão A. Então nós temos aí o chamado movimento balístico. E vamos aqui para o quadro comigo, que nós vamos recordar qual que é o passo a passo necessário para você mandar bem nessa questão. Pessoal, a primeira coisa que você tem que perceber é que o canhão, que é o canhão B, ele estava na posição mais baixa. E quando ocorre o chamado lançamento oblíquo, o que você tem interesse? O nosso interesse é atingir aquela posição que ele chamou de posição A. Para isso, você precisa recordar qual que é a técnica que nós usamos na física. Lembra que o vetor velocidade, ele é um vetor tangente à trajetória. E que aqui existe um ângulo que ele falou para você que era θ, mas ele falou que você deveria utilizar o ângulo do último disparo, que era de 53 graus. Então, para você ter sucesso na resolução, você precisa decompor esse vetor. E como é mesmo, pessoal, que nós decompomos um vetor? Primeiro passo, construção de um triângulo retângulo. Segundo passo, orientar os nossos vetores.
Frentinha com frentinha, lembra? Traseirinha com traseirinha. Se a traseirinha está ali, a frentinha está aqui. Então, nós temos o nosso triângulo retângulo orientado. Terceiro passo, nomear os nossos vetores. Aqui é o chamado Vx e aqui é o V0Y. E como é que nós vamos ter que fazer isso? Nós vamos ter que lembrar um pouquinho da trigonometria, não é verdade? Onde o Vx nada mais é do que o V0, que é este vetor velocidade com a qual foi disparado o projétil de B com o objetivo de chegar até A, é o V0, repara, coladinho com o 53. Já o V0Y, ele vai ser o V0, é esse aqui, ó, tá sozinho, tá sem o ângulo de 53, seno de 53. Isso é importante, se você tiver alguma dúvida, não preocupa. Aqui no nosso canal do DSK, nós temos todo o passo a passo da balística, onde calculamos para você, com toda a precisão, as partes iniciais relacionadas a tempo de subida, altura máxima, alcance balístico. Então, se você tiver com dúvida, não preocupa. Vá aqui no nosso canal que você tem todas as explicações. Eu estou apenas rememorando aquilo que é necessário para você fazer lá na hora da prova. Tinha que fazer isso aqui. E retorna aqui comigo um pouquinho, na questão do Enem. Repara que ele menciona, reparem aqui, ó, que o seno de 53 é 0,8 e o cosseno de 53 é 0,6. Então volta aqui. Repara, o cosseno de 53, ele falou que é 0,6. E ele também nos disse que o seno de 53 é 0,8. Bom, o que mais? Quais são os outros detalhes? Pessoal, tem um detalhe muito importante que nós temos que sempre adotar um referencial nesse negócio aqui balístico. Então eu costumo dizer assim, vamos fazer do jeito mais fácil, não é, para você não ter dúvida. Eu sempre falo assim, ó, se o projétil subiu, então você deve adotar o para cima como sendo positivo. Ah, então quer dizer que o cara está querendo me pegar? É isso mesmo. Sabe por quê? Porque você sabe que a aceleração da gravidade, ela não é vertical para baixo. Então, pessoal, você na hora de resolver esta conta do Exame Nacional do Ensino Médio, você vai ter que colocar menos 10. Por causa justamente do referencial que nós temos que adotar. Outra coisa que é importante você relembrar é que quando nós mexemos com a matéria que se chama balística, essa matéria que se chama balística, ela é, na verdade, devida à composição de movimento. Então, nós trabalhamos na balística sobre dois pontos de vista. Um, que é o ponto de vista horizontal, onde temos que utilizar fórmulas do movimento uniforme. E a única fórmula que nós usamos aqui, nessa matéria do Enem, especificamente aqui na balística, é velocidade ΔS e ΔT. Essa é moleza. Agora, já na vertical, nós vamos, dependendo do que queremos explicar, vamos ter que utilizar o movimento uniformemente variado. Por exemplo, Torricelli, vovó atrás do toco ou sorvetão. Vamos ver o que é melhor para nós. Pessoal, olha novamente aqui no próprio desenho. Repara,
Na horizontal, ele fala que dá 120 metros. Na horizontal dá 120. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar um pouquinho. Enquanto que na vertical, reparem, dá 35. Então, eu vou colocar isso aqui na nossa referência para vocês irem acompanhando a nossa resolução. Fechado? Então, ó, ele fala que se você vai aqui, ó, na horizontal, onde iremos trabalhar com quem? Com o movimento, ó, uniforme. Nós vamos ter que usar os 120 metros. Fechado? E se nós formos trabalhar com o movimento vertical, então esta distância aqui, ele fala que são 35 metros. Então o que nós vamos fazer? É como se nós tivéssemos que aplicar duas equações. Uma na horizontal, que é movimento uniforme, e uma outra que é na vertical, que é o movimento uniformemente variado. Então, para isso, vamos adotar o nosso referencial. Ó. Por esse motivo, pessoal, esta é uma das questões mais difíceis do Enem. É por isso que nós estamos resolvendo com todo cuidado para você. Você sabe, aqui no nosso canal Dascalos, nós sempre fazemos as coisas com muita paciência. Por quê? Porque o nosso objetivo é que você aprenda a fazer, que você faça corretamente na hora que for necessário. Então você está usando toda a técnica correta. Por quê? Porque não adianta aplicar a fórmula nisso aqui. As fórmulas não funcionam. Por quê? Porque nós não temos o alcance, já que para ser aquela fórmula do alcance, o projétil teria que chegar ao mesmo nível. Não foi isso que aconteceu. Ele em nenhum momento falou que aquele ponto P, que é esse aqui, ó, ele não falou que é a altura máxima. Não é. Você não pode usar aquilo, infelizmente. Você tem que utilizar as técnicas que são as técnicas corretas da balística. Então, repara que na parte inicial, aqui, ó, aqui é 0. Enquanto que na parte final, aqui nós vamos marcar 35. Fechado? Então nós vamos usar estes números nas nossas resoluções. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos agora resolver por parte. Vamos lá? Então vamos. Então vou puxar aqui um quadro, qualquer coisa nós vamos voltando e você vai vendo como é que é. Bom, então vamos primeiro trabalhar com a parte que é a parte horizontal. Bom, então o que nós sabemos mesmo? Nós sabemos que na horizontal devemos trabalhar com o movimento uniforme. E o movimento uniforme é velocidade é igual a ΔS, o que mais? Delta T. Velocidade é ΔS, ΔT. Agora toma cuidado. Por quê? Porque a parte que você fez foi aqui, ó, associada ao eixo X. Então pensem, qual que é a velocidade em X? Vamos dar uma olhadinha aqui para você dar uma lembrada, ó. Repara, qual que era a velocidade em X? Não era essa que a gente fez aqui? Concorda? É V0 vezes 0,6. Então eu vou fazer isso, ó. A velocidade em X, repara que eu vou colocar V0 vezes 0,6. Fechado? Qual que era mesmo o nosso ΔS? Olha, o ΔS, nota, que é esse aqui, ó, na horizontal, 120. Então eu vou pegar e vou colocar aqui o valor 120 para você, ó. E aqui teríamos o tempo. Bom, você concorda que se eu pegasse e multiplicasse pelo tempo, eu teria 120 por 6, isso aqui, ó, vai dar 200. Agora, se você fez esta parte na horizontal, agora o que a gente combinou? Nós vamos trabalhar
na vertical. Ó, lembrando o detalhe. Na vertical, escrevi aqui para você, ó, na vertical, o movimento é uniformemente variado. Mas nesse caso, você tem ó, onde saiu, onde chegou, a gravidade é para baixo, não esquece que o referencial para cima nós vamos ter que colocar o valor negativo. Então você vem aqui com calma, o movimento é uniformemente variado e uma expressão legal é a expressão do sorvetão. Lembra dessa? Do sorvetão. Expressão do movimento uniformemente variado. Detalhe, agora aqui, ó, é no Y. Tá vendo? Ó? Aqui é no Y. Bom, então vamos lá. Aonde é que nós desenhamos mesmo? Aqui deu, lembra? 35. Não é isso? De onde saiu? Do chão. É 0. E qual que é a velocidade inicial em Y? Vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Reparem, a velocidade inicial em Y é V0 vezes 0,8. Então eu vou colocar isso, ó. Aqui seria, reparem, V0, confere, vezes 0,8. Aqui é o tempo do lançamento. Menos a gravidade, menos 10 sobre 2. E aqui é o nosso tempo elevado ao quadrado. Bom, você concordaria que V0 vezes ΔT não foi o valor que nós encontramos aqui, pessoal? Então vai dar o quanto? Vai dar 200, não é? Então o que vai fazer? Como é que nós vamos resolver? Aqui dá 35 igual. Aqui vai nos dar 200 vezes 0,8, confere? 200 vezes 0,8, menos 5, que aí 10 por 2 vai dar 5, e o tempo de lançamento ao quadrado. Esse valor aqui será de 160. Bom, passando para o primeiro membro, nós vamos trocar o sinal. Passando para o primeiro membro, trocamos o sinal. Teríamos 160 menos 35. Vai nos dar 125. Bom, então, o tempo de lançamento será dado ao quadrado por 25. A conclusão é que a raiz quadrada de 25 é 5. Ou seja, nós temos que o tempo de lançamento, 5 segundos. Aí você tem a calma, pega o valor, retorna na primeira equação e você vai ter que V0 vezes 5 é igual a 200. Conclusão, V0 igual a 40 metros por segundo. Esta é a resposta da questão do Enem. Repara, pessoal, que é uma questão de alto nível, de elevadíssima dificuldade, não é? Então, retornando aqui à questão do Enem, repara que aqui, letra correta, nesta questão, C. Pessoal, se você gostou, deixa aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal, nos acompanhe nas nossas redes sociais. E lembre-se que aqui no Dascalos nós fazemos tudo para você. Bons estudos! Até a próxima dica!